E aí, meu oitavo ano? Vamos dar prosseguimento aí à nossa matéria de geografia, o nosso resumão de geografia, para vocês estarem super preparados para o simulado. Capítulo 2 tem como título A Distribuição da Riqueza no Mundo. Vocês podem estar acompanhando a partir aí da página 36, que ele vem falando sobre o conceito de Ocidente. O conceito de Ocidente, ele tem a ver com o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich é a principal linha vertical, que ele vai dividir o nosso planeta em dois hemisférios. A oeste, ou seja, à esquerda, vamos ter o hemisfério ocidental, e à direita, a leste do meridiano de Greenwich, vamos ter o continente oriental. Nós, aqui da América, estamos muito mais inteirados das culturas, das tradições do Ocidente. Por quê? Fomos colonizados pelos europeus, nós brasileiros, por portugueses. E muitos dos filmes e muitas das séries e muitos dos costumes que vemos aí, que é passado para nós, é dessa cultura ocidental. Podemos perceber um pouco de distanciamento dessa cultura oriental. Só lembrando que não existe cultura melhor nem pior. Porém, é costume que estamos sendo inseridos e isso muitas vezes nos leva a um afastamento. Mas temos que respeitar todas as culturas. O cenário 2, página 38, ele vem falando aí sobre a regionalização do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. Sabemos que a Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU, ela foi criada, eu falei isso no último vídeo, após a Segunda Guerra Mundial, com o intuito de evitar uma Terceira Guerra Mundial. E algo que marcou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é, sem dúvida, a pobreza, que fez com que algumas nações se levantassem para... ela estava sendo oprimida, aí na pobreza, conseguiu se desenvolver e começou a atacar quem oprimia. Praticamente foi isso que vimos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU, ela, a partir aí da década de 1960, ela cria o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E a partir de 1990, esse Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ela cria o Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele classifica os países conforme o seu desenvolvimento. E a partir daí, ele vai ter uns pontos, que vai de 0 a 1. Ou seja, 0,1, 0,2, 0,3, assim, até chegar a 1. Quanto mais próximo do 1, mais desenvolvido uma nação ela vai ser. Vai ficar mais ou menos na seguinte classificação. De 0 a 0,49, um país ele é considerado um país pobre, de IDH baixo, um país subdesenvolvido. Entre 0,5 e 0,79, o país é considerado, classificado como em desenvolvimento de IDH médio. Já acima de 0,8, um país é considerado desenvolvido, IDH alto. Mas o que leva eles a classificar esses países com essas classificações? Subdesenvolvido, desenvolvido ou em desenvolvimento? São 3 critérios, quase que eu coloco 2. São 3 critérios. E quase não sai o critério. Vamos lá.
São 3 critérios, agora sim, que vai ser tempo escolar, taxa de escolaridade, tempo escolar, o tempo que essa nação ela fica em sala de aula. Isso vai significar que quanto mais tempo o aluno está em sala de aula, aquela nação está em sala de aula, melhor será o seu trabalho. O trabalho dessa pessoa vai dar a ela uma remuneração maior. Então, gente, não pensem vocês, tempo em sala de aula é super importante para o futuro de vocês. Vocês podem hoje estar pensando que estar em sala de aula é chato, porém é super importante para você ter uma profissão que vai te dar uma remuneração boa lá na frente. Então, tempo em sala de aula é o primeiro critério. Segundo, podemos falar que é a expectativa de vida. Expectativa de vida significa o quê? O tempo médio que aquela população vive. Quanto maior a expectativa de vida, quer dizer que melhor é a vida daquela população. Menos doente ela está ficando, mais acesso ao hospital ela tem, mais acesso a injeções, né? A vacina ela tem, menos doente ela vai ficar ao longo da vida para ter uma velhice saudável e assim viver mais. E terceiro, a chamada renda per capita. Renda per capita significa renda por pessoa. Isso quer dizer o quê? Quanto melhor é a renda daquele indivíduo, melhor vai ser a qualidade de vida dele. Você sempre escuta, né? Dinheiro não traz felicidade. Realmente, dinheiro não traz felicidade, senão o rico não ficaria chateado, não teria problema. Mas o dinheiro traz qualidade de vida. Com uma remuneração boa, aquele indivíduo vai poder tirar férias, vai poder se alimentar bem, vai poder ter um conforto em sua casa, vai poder ter um saneamento básico legal. Então, gente, a renda ela vai ajudar essa pessoa a viver melhor ou pior. Então, esses 3 índices, taxa de escolaridade, né, tempo escolar, expectativa de vida e renda per capita, que vai classificar o IDH de uma nação. Falando em IDH, os 5 países melhor classificados no IDH, em ordem certa, vai ser Noruega, Austrália, Suíça, Alemanha e Dinamarca. Você pode perceber, professor, e Estados Unidos? Estados Unidos está bem classificado. Estados Unidos está aqui entre os 20 maiores. Só que a qualidade de vida não quer dizer no poder econômico de uma nação. Às vezes o poder econômico não quer dizer que aquela nação ela é uma nação com IDH legal. Vou dar um exemplo. O Brasil, se eu não me engano, agora com essa pandemia eu não sei, mas ele estava classificado em 11º no IDH. No IDH não, desculpa. No PIB, Produto Interno Bruto, dinheiro, riqueza que circula no país, 11º. Porém, a gente não está nem entre os 20 maiores IDH do mundo. Ou seja, a concentração do dinheiro, de renda, da qualidade de vida está na mão de poucas pessoas. Então, o IDH ele é a qualidade de vida do país e não necessariamente significa que é o país mais rico. Falando, como se constitui um país de IDH elevado? Os países com IDH altos obtêm altos índices de desenvolvimento humano, são aqueles que possuem excelente sistema de saúde, de educação acessível à população, além de uma distribuição de renda mais equitativa. Esses fatores históricos são preponderantes para entender o elevado padrão de vida nas nações que se organizam de maneira a ter uma boa qualidade de vida. Tudo que eu falei ali atrás. IDH dos países subdesenvolvidos. Os baixos e médios índices de desenvolvimento humano são comuns aos países subdesenvolvidos, industrializados e não industrializados. Nesse grupo muito heterogêneo,
seja no campo econômico, social ou tecnológico, os países estão neles os países mais pobres do mundo. Ou seja, são aqueles países de IDH baixo, eles não conseguem distribuir a riqueza entre a sua população. E muito deles tem ainda na economia agrária a base das suas exportações, que dificulta ainda mais a distribuição de renda. O cenário 3, ele vem falando assim: países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Classificação das nações de acordo com sua riqueza. Ou seja, a maneira que a gente classifica quando fala em país rico, país pobre, país médio na economia. Durante a Guerra Fria, em que o mundo estava dividido em capitalistas e socialistas, essa divisão, dessa classificação, era chamado de países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, os países socialistas. Desculpa. Terceiro mundo, os países capitalistas pobres. Porém, essa definição de primeiro, segundo e terceiro mundo acabou quando o sistema socialista da União Soviética teve colapso e terminou lá no ano de 1991. Por isso não se usa mais esse termo primeiro, segundo e terceiro mundo. Conceito Norte-Sul. Vocês podem estar olhando aí na página 47. Esse conceito também ele caiu por uso, foi muito utilizado na década de 1980, em que era classificado os países ricos como países do norte, os países pobres como países do sul. E essa questão não tinha nada a ver em relação ao hemisfério. Você pode estar percebendo aí que nesse gráfico da página 47, o segundo gráfico, né, o gráfico abaixo, temos uma linha separando os países do norte e os países do sul. Porém, a Austrália é um país desenvolvido, está no hemisfério sul e era chamado de país do norte. Então era uma coisa estranha, é uma situação ruim de explicar essa questão do desenvolvimento. Por isso também caiu em terra. Hoje usamos o termo país desenvolvido, aqueles países ricos. Países em desenvolvimento são aqueles países em que ainda não são desenvolvidos, mas estão caminhando para tal. Já tem uma industrialização forte, consolidada em seu território. O crescimento econômico é visto por todos, mas ainda não, esse crescimento econômico não chegou a ser desenvolvido, a qualidade de vida não chegou a ser como dos países desenvolvidos, mas se destaca dos demais, como é o caso do Brasil. Esses países também são chamados de países emergentes, ou seja, podemos chamar em desenvolvimento ou país emergente. Já os países subdesenvolvidos são aqueles países com baixo padrão econômico, social, industrial, país que ainda depende exclusivamente da atividade agrária, infelizmente. Então são países subdesenvolvidos. Então hoje usamos o termo desenvolvido, subdesenvolvido ou desenvolvimento. Quando a gente fala das maiores economias do mundo, vamos nos atentar a quê? Ao PIB, quando a gente fala em Produto Interno Bruto, que é todo o dinheiro que circula dentro de um país. Os 5 maiores PIBs do mundo vão ser, em primeiro lugar, Estados Unidos, segundo, China, terceiro, Japão, quarto, Alemanha, quinto, Reino Unido. Enfim, vamos falar aqui sobre os BRICS, página 56. Quero que vocês se atentem a isso. O que é o BRICS? BRICS é uma união entre países que são considerados países emergentes, países em desenvolvimento, que tem um quadro muito comum entre eles. São países com uma industrialização já crescente internamente. São países que têm uma população muito grande. E são países que não são desenvolvidos. O BRICS é uma sigla
que significa aí B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e o S de África do Sul. Porém, em inglês, né, fica a sigla Sul-África. Por isso que o S vem na frente. Então vamos ter aí esses países que eles tentam, entre eles, se unir para que a interação entre eles melhore. Ao invés de comprar produtos de outros países desenvolvidos, a prioridade é comprar os produtos dentro dessa união, para que todos possam crescer juntos. Outro detalhe, são países que são referências dentro da sua geolocalização, tá bom? Brasil na América do Sul, África do Sul é um país que chama atenção aí na África, a Índia é um país que chama atenção economicamente no sul da Ásia, a China é um país que chama atenção aí no Extremo Oriente, na Ásia também. Então, todos eles têm esse destaque local, que é a industrialização muito forte. E o último assunto aí do capítulo 2 vem falando educação e programas de inclusão social. O fato é, gente, que daqui para frente, a educação, né, você ter uma formação para ter um salário melhor, uma boa qualidade de vida, é fundamental, porque as máquinas elas já estão substituindo muitos trabalhadores, principalmente os trabalhadores mais básicos. Com isso, essas pessoas sem muita formação acabam perdendo emprego. Vou dar um exemplo clássico. Antigamente, todos os prédios, todos os condomínios tinham porteiros que informava para onde a pessoa ia, liberava ou não a pessoa para entrar. Hoje em dia existe o interfone, que a pessoa liga lá, vou no apartamento 102, aperto lá 102, falo com a pessoa, ela do seu apartamento já libera a minha entrada ou não. Ou seja, esses trabalhadores, esses porteiros, acabaram perdendo o seu emprego. Porém, há outros tipos de emprego, que é o quê? O cara que vai fazer a programação dessa portaria, o cara que vai instalar. Só que precisa de uma formação maior. Então, os países desenvolvidos, eles têm na educação uma forte tendência. E muitas vezes, as escolas nesses países são escolas de tempo integral. Se você está chateado só estudar meio período, ou uma manhã, ou uma tarde, nos países desenvolvidos, eles ficam o dia inteiro na escola, se preparando para que no futuro trabalhe aí de uma maneira melhor, ter uma remuneração melhor. Então, é o que falta em muitos países subdesenvolvidos. Tem um texto até legal, na página 60, tem uma foto do Japão e está assim: o investimento na educação foi uma alternativa encontrada pelo Japão para compensar a deficiência em recursos naturais. Como resultado, a taxa de analfabetismo é praticamente inexistente. Gente, o Japão é um país composto praticamente de 3 ilhas principais e várias outras ilhas menores ao redor. Eles não têm, dentro do seu território, riqueza praticamente nenhuma mineral. Porém, se você olhar de novo lá, quando eu falei sobre PIB, Produto Interno Bruto, o Japão ele está como o terceiro maior PIB do planeta. Como eles conseguem isso? Através da tecnologia, através da educação, através do desenvolvimento interno. Então, gente, educação nunca é um investimento ruim. Então, esse aqui é o resumo do capítulo 2. Dúvidas? Deixe aí nos comentários que eu tirarei. Um abraço. Boa sorte lá no simulado.